Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um episódio muito especial do Mãe Podcast, esse canal que é feito para você, mãe, que quer ouvir e deseja ser ouvida. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial, linda por dentro e por fora, uma médica, mãe e vereadora na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Maiara Rezende. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Ana, que já me acompanha há um tempo, né, Aninha? Acompanha essa trajetória, as dificuldades, todos esses desafios que a gente enfrenta com a maternidade. Acompanhei a Ana também bem lá no início, desde a gravidez. Sim. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o cuidado, sobre a mulher, sobre os desafios de sermos mulheres. Então, vai ser um bate-papo muito interessante. Ai, que legal. Começa contando um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você chega na política, como que você tem lidado com tudo isso? Lá vem história, né? O espaço é seu, fica à vontade. Eu sou macaense, então eu costumo sempre falar isso. Eu sou macaense raiz, então a minha história sempre foi muito baseada nesse amor que eu tenho pela cidade, né? Então, minha família materna e paterna é de Macaé, mas eu precisei, como a maioria, à época, ir para o Rio fazer faculdade. Então, fui fazer faculdade de medicina, fiquei o período da faculdade, conheci meu esposo, casei, no ano seguinte que eu formei, voltei para Macaé. Eu já tinha isso muito definido na minha vida, que eu terminaria a faculdade e que retornaria para Macaé e que a minha vida profissional seria construída aqui. Mas eu nunca podia imaginar que a minha vida traçaria esse rumo político, né? Eu nunca pensei, sempre fui muito técnica, mas desde muito nova eu caminhei para a gestão. Eu formei no ano seguinte eu virei gestora de uma unidade de saúde aqui em Macaé, a unidade que eu dava plantão, que é a UPA da Barra. Então, eu assumi a direção técnica da UPA da Barra em 2015 e fiquei lá como diretora durante uns 7 anos aproximadamente. Em paralelo, eu dava suporte em outras unidades como gestora também, e a partir daí esse amor pela gestão foi aumentando, fui estudando, me capacitando, e a minha vida ficou muito direcionada para a gestão e ainda sem pensar em política. Depois de alguns anos eu assumi a coordenação das unidades de urgência e emergência do município e depois assumi a direção geral do HPM e a Secretaria de Alta e Média Complexidade, que é a secretaria que cuida das unidades de urgência e emergência do município, que são 11. Mas nesse meio tempo eu fiquei grávida do Heitor final de 2016, eu dava plantão ainda como médica socorrista no pronto-socorro do aeroporto e era diretora da UPA da Barra. E também médica socorrista numa empresa privada. E aí engravidei do Heitor no final do ano. Foi uma grande bênção na minha vida, porque eu tive dificuldade para engravidar. Então o Heitor foi muito planejado, muito desejado. Eu não consegui engravidar e aí eu tive que fazer tratamento. Foi 1 ano de tratamento. Acaba que a gente, com essa rotina, com essa dinâmica que a gente tem, existem vários fatores, né, vários desafios que a gente enfrenta, e eu enfrentei esse grande desafio para engravidar. Então foi 1 ano de tratamento até que eu entendi que eu precisava dar tempo ao meu corpo. Quis parar o tratamento, relaxei e engravidei. Eu lembro que minha mãe falava isso pra mim: Maiara, quando você desencanar disso, você vai engravidar, porque foi a realidade da minha mãe também. Sim. Então aí eu engravidei do Heitor no final de 2016, tive o Heitor em agosto de 2017. E aí eu precisei conciliar a maternidade nessa rotina de médica plantonista, de gestora. E é um grande desafio, não foi fácil, né? Porque eu sempre valorizei muito a minha vida profissional. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu tenho muito amor pela minha trajetória, por essa construção que se desenhou na minha vida, né? Então, eu tive o Heitor. Eu acredito que eu tenha tido uns 2 meses de licença maternidade e eu já voltei ao trabalho, mas por uma decisão própria.
né? Eu priorizei, eu entendi e eu tive a rede de apoio que me possibilitou retornar para o trabalho um pouco antes, né, que o natural. E foi bom, porque a Ana conta que retornou cedo, mas em algum momento ela se arrepende, assim, ela desmorona. Foi muita demanda. Fez sentido? O que acontece, assim? Acaba que nós mulheres somos hormônio, né? Então, o pós-parto é queda hormonal, é uma loucura acontecendo. Então, a gente sente também por toda essa alteração hormonal que acontece com a gente. Então, eu sofri muito também. Meu primeiro plantão foi chorando, porque eu estava longe do meu filho, recém-nascido, e eu estava sofrendo, como toda mulher, né? Mas eu entendi que era necessário para a realidade da minha vida eu retornar ao trabalho. E acaba que a profissão traz um pouco dessa praticidade, assim, né? Pra gente lidar um pouco mais com a vida. Mas sofri muito. Mas sempre tive a minha mãe, o meu pai ali comigo, que sempre foram a minha rede de apoio, dando esse suporte para eu conseguir trabalhar e realizar os sonhos, e estudar, e me especializar. Meu marido é muito parceiro, é muito presente na minha vida e na vida do Heitor, nas decisões profissionais que eu tenho. Então, é um grande paizão e marido que está ali comigo. Então, esse papel fundamental na casa, ele sempre exerceu pela minha ausência, né? Eu sempre dei muito plantão, sempre estive muito fora, sempre dediquei muito à gestão e ele sempre procurou suprir, né? Ele é engenheiro, então o trabalho dele, por ser híbrido, ele consegue organizar melhor, então ele sempre deu esse suporte em casa. E aí, enfim, sempre tentando conciliar a maternidade, né? Valorizando os momentos que eu sempre estive com o Heitor, que por menores que sempre foram, eu procurei ter momentos de qualidade com ele. Então, eu sofria muito, porque eu lembro que no início, até os 3 primeiros anos do Heitor, que eu precisei dar muito plantão, acaba que o início da vida de todo casal não é uma vida fácil, né? É uma vida onde a gente está construindo tudo, a gente está estudando e se capacitando. Eu dava muito plantão e foi no período da pandemia. Eu precisei ir para a linha de frente do Covid, então existiam momentos que eu precisava ficar reclusa do meu filho e dos meus pais. E aí eu sofri muito nessa fase. Como foi pra você lidar com a culpa, né? E o Heitor muito pequenininho, o Heitor é filho de pandemia, né? Ele com seus 2 aninhos, um aninho e pouco. Meus pais têm doença autoimune, então eu não podia ter contato com eles quando eu tinha certeza que eu estava com Covid ou eu tinha acabado de atender um paciente com Covid. E os meus pais cuidavam do Heitor para eu trabalhar. Então eu ficava períodos assim sem vê-los, só pela videochamada, né? Então eu sofria muito e me culpava muito com isso. Então não é fácil, né? Como mas é uma escolha diária. Eu sempre comento com as minhas amigas, conforme o filho vai crescendo, a gente vai passando por experiências, a gente vai criando casca, sabe? Não é que a maternidade fica leve só por causa do tempo, mas também é o tempo alinhado às experiências, né? Então, assim, a gente passa a sofrer menos, né? E a maturidade também, Como né? que foi pra você sair desse lugar da culpa e chegar nesse lugar de consciência de que o meu trabalho é importante pra mim e tudo bem conciliar? Como que foi esse processo? Você teve ajuda profissional? Quem que te cercou, né? De empoderamento mesmo, de acolhimento, porque nós mulheres somos muito julgadas, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, Netinho tava com 2 meses Netinho tava com 1 mês. Mas o meu trabalho era assim, eu saía pra gravar, ficava 1h30 fora de casa e voltava, no máximo 2, né? 3 vezes na semana. E como você falou, eu voltei por escolha, era importante pra mim dar aquele respiro. Mas eu lembro de mensagens que eu recebia de pessoas que me perguntavam com um tom de julgamento. Ué, mas você não tem licença maternidade? Ué, mas seu filho tá tão pequeno? Ué, né? Já voltou a trabalhar. E isso, na época, lógico que me incomodou. Por mais que eu entendo que foi necessário pra mim, era importante. Talvez se eu não tivesse voltado, eu poderia até ter passado por uma depressão pós-parto, né? Que eu fiquei muito sensível naquela fase. Foi uma fuga, né? Meu trabalho foi uma fuga na época. Mas esse já voltou a trabalhar me feriu, sabe? Uma culpa, né? Como foi pra você sair desse lugar, né? De culpa pra vir nesse lugar? Não, esse aqui é o meu lugar no mundo, é a minha vida, isso faz sentido pra mim. Ana, eu acredito que nós, mães, sempre sentiremos culpa. Essa culpa, ela não passa em nenhuma das fases dos nossos filhos. Hoje, meu filho tem 8 anos e eu tenho várias culpas pela minha ausência em vários momentos da vida dele.
mas eu entendo a importância do meu trabalho para minha vida, para a vida do meu filho, para minha família e para a população. Eu preciso estar neste lugar e eu converso muito com o Heitor. Então, eu tenho um diálogo muito intenso com ele sobre a importância do trabalho na minha vida. E ele admira e ele incentiva isso. Eu nunca infantilizei a fala com o Heitor. Eu sempre conversei com ele muito de igual, assim. Sempre participei das minhas decisões. Claro, o Heitor é uma criança, então ele tem as questões de criança dele. Mas eu sento com ele, eu mostro para ele o quanto é importante trabalhar. O quanto a gente precisa trabalhar não só pela questão financeira, mas o quanto o trabalho me realiza enquanto mulher. O quanto é importante para mim, o quanto é importante esse empoderamento feminino. E eu entendo também que todo esse apoio familiar dos meus pais, do meu marido, é um grande exemplo para o Heitor também. Hoje ele vê um pai que incentiva a esposa a ser quem ela é. Então ele tem esse exemplo dentro de casa. A culpa ela sempre vai existir, mas a gente precisa entender como lidar com ela. Sim. E eu levo essa realidade, a importância do trabalho para o Heitor, porque eu também quero que ele valorize o trabalho dele, né? Sim. Então ele precisa ter esse exemplo dentro de casa. E eu tive esse exemplo na minha família. Meus pais sempre foram de muito trabalho. Eu sempre tive uma mãe muito à frente do tempo, assim, sabe? Imagina, há 30 anos atrás, a minha mãe, uma mulher muito bonita, muito bem arrumada, muito bem vestida, que trabalhava fora, que decidia as coisas. E eu olhava aquilo há 30 anos atrás, eu admirava, falava, meu Deus. E às vezes eu olhava para o lado e não tinha essas mulheres. As mães de algumas amigas não eram assim. Então eu me espelhava, era aquela mulher que eu queria ser. Então ela me ensinou a importância da independência feminina, não só financeira, mas como mulher. Sim. E é legal você falar, né, dessa rede de apoio que você sempre teve, e me fez lembrar de se eu não me engano, um provérbio africano que fala que para cuidar de uma criança é preciso de uma aldeia. Não sei se é exatamente essas palavras, né? E é fato, porque hoje em dia, eu comentei sobre isso esses dias no meu Instagram, que hoje em dia as pessoas estão com as vidas tão individualizadas, elas olham tanto só para elas, só para o centro, que quando eu vejo de verdade, quando eu vejo a frase assim, seu filho só é importante pra você, eu falo, oi? Como assim, gente? As pessoas não estão se importando com as crianças? As pessoas não se importam com os filhos dos outros? Que sociedade doente é essa? Que sociedade doente de empatia, carente de amor é essa? Peraí, o seu filho é importante pra mim, tá, Mayara? A sua filha é importante pra mim, tá, Larissa? Não existe isso, gente, que o filho só é importante pros pais. A gente precisa ter mais bom senso, em primeiro lugar, né? A gente precisa pregar mais amor no mundo, mais empatia, entender que realmente, por mais que nem todo mundo, né, tenha essa bênção de ter uma aldeia, uma rede, como você tem, que te possibilitou, né, tá onde tá hoje na carreira, é importante que a sociedade se entenda que, não, peraí, o filho do outro também é importante para mim, até porque eu tenho o meu e quero que o meu também seja cuidado quando eu não estou. Quero que ele seja visto, que as pessoas se veem ele passando por alguma coisa, se preocupem e protejam-o, né? Como que é para você, Lari? Porque a gente vive redes diferentes, né? Lari tem a babá, você tem seus pais, eu tenho a escola. Eu tenho babá também pro Heitor. E assim, essa oportunidade e essa bênção que a gente tem de ter a rede de apoio, ela me faz enxergar a importância do papel que hoje eu ocupo, né? Eu tenho uma rede de apoio que me possibilita ser uma pessoa pública, uma mulher que representa todas essas mulheres hoje na Câmara de Vereadores. Então, o que eu posso fazer por essas mulheres que não têm as condições que eu sempre tive e que eu tenho? Eu preciso lutar por elas. Eu preciso lutar pelos filhos delas. Então, é exatamente o que você falou. Não é só o meu filho que importa. É o filho de todas essas mães que não têm essas possibilidades. E eu preciso lutar por elas. E por isso que eu entendo a importância dessa representatividade. E é por isso que eu converso com o meu filho. Da importância de lutar pelos amiguinhos. Da importância de respeitar. Da importância da mamãe ocupar esse lugar que hoje ocupa. Qual o papel do vereador? Qual o papel do legislativo? Qual o papel do executivo? Eu converso muito com o Heitor. Nossas crianças precisam ser educadas. Elas precisam entender as nossas funções. O que a gente representa e a importância do papel que a gente ocupa na sociedade, para eles entenderem os seres humanos que eles querem ser.
E a importância que eles têm, não só na minha vida, mas na sociedade. E o quanto eles impactam também na vida dos amiguinhos dele. Então, eu tenho esse diálogo com o Heitor. Sim. E da visão da psicologia? Hoje eu tava refletindo, inclusive, sobre isso. Eu vi um post que a menina falava assim: fiz muita terapia e a conclusão que eu cheguei é que eu devo ser cada vez mais egoísta. E eu fiquei ruminando essa frase, né? Realmente se fala muito da nossa sociedade. Uma sociedade cheia de marcas, de mágoas, de traumas, de sentimentos reprimidos e que tentam fazer justiça em cima de dores, né? E aí, quando a gente para pensar em uma sociedade saudável, você não constrói nada sadio em cima de uma ferida. Então, o trabalho que você vem fazendo, ele é muito importante, porque ele não cala a dor, que realmente, né, a gente conversa sobre isso, né, Ana? A mãe que leva o filho para creche, doente, que absurdo, seu filho tá doente, mas se ela não leva aquela criança daquele jeito, ela pode perder esse emprego, porque a tolerância desse patrão, né, muitas vezes, na realidade crua da vida, não é tão grande assim como precisaria ser. Então, muitos lugares, não sei se vocês já vivenciaram essa experiência, mas eu, por estar com a minha filha, eu senti que eu incomodava, porque ela era uma criança, né? E então, muitos lugares não acolhem mães. E aí, quando a gente pensa em mercado de trabalho, isso fica ainda mais duro, né? E aí, pensar nisso enquanto sociedade, isso me toca muito, né? Graças a Deus, hoje eu tenho alguém de confiança, que ama minha filha, que cuida dela, minha família mora longe. Mas, se eu não tivesse? E aí, como é que é isso? Então, acredito sim que essa construção, ela vem de casa e ela vai respingando para além de... Você me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida, que foi um grande divisor de águas para algumas decisões profissionais que eu precisei tomar. Quando a gente enfrentou o Covid, eu era médica de uma multinacional e eu era responsável por 5 plataformas. E aí veio o Covid. Além desse trabalho, eu também dava plantão no SUS. E aí eu tinha linha de frente no SUS, como eu contei pra vocês, de como foi essa realidade com meu filho e tal. Um tio meu, ele contraiu Covid e eu passei 15 dias no meu horário de almoço dessa empresa indo pro CTI, porque ele só comia comigo. Ele com Covid, ele só comia comigo. Então, todos os dias, 15 dias, na hora do almoço, eu saía correndo, ia pro HPM, que ele ficou no HPM, dava almoço no meu tio, voltava correndo pra empresa, 1 hora de almoço. E no final do dia, quando eu saía, eu corria pro HPM pra ficar com ele. No 15º dia, meu tio faleceu de Covid. 2 dias depois, meu pai começou os sintomas e ficou muito grave de Covid. E aí meu pai foi pro CTI da Unimed. E eu passei os dias com ele, igual eu vivi com meu tio, enfim. E a minha mãe também pegou Covid. E aí o meu marido teve que ficar com o meu filho, sem mim, sem a minha mãe, sem meu pai. A gente tinha acabado de enterrar o meu tio, aquela situação caótica. E eu conversei com o meu chefe nessa empresa que eu trabalhava, médico também. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Tem meu filho, que eu vou ter que dar suporte. Meu pai tá internado. Minha mãe tá com Covid. E meu marido tem que ir pro Rio. E meu marido trabalha no Rio. Ele virou pra mim e falou assim, só lamento pra você. Você precisa vir trabalhar. Eu falei, gente, como assim? Sabe? Eu com uma criança de 1 ano e pouco, tinha acabado de enterrar o meu tio, meu pai internado no CTI, minha mãe com Covid, meu marido tendo que ir pro Rio e ele me deu um só lamento. A sociedade... Dá até um engasgo. A sociedade vivendo uma pandemia. Ali eu entendi que estava tudo errado e que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida e que não era ali o meu lugar. Mas eu tive a oportunidade de escolher. Eu tive a oportunidade, sim, daquele momento, pedir demissão. De ir na ouvidoria da empresa e fazer uma denúncia contra ele.
eu tive condições de fazer isso. E coragem, né, Mayara? E as mulheres que não têm condições de pedir demissão daquele emprego, que é o único emprego, que tem que dar conta daquele emprego. E ali naquele momento, quando ele fez aquilo comigo, eu ainda me coloquei num lugar que depois eu ainda fiquei tão revoltada comigo, mas naquele momento você fica tão confusa, que eu falei com ele, olha, o que eu posso fazer então é trazer ele para passar o dia aqui comigo, que era um dia que meu marido tinha que ir no Rio, um dia. Eu posso trazer ele para passar um dia aqui comigo, então, na empresa. Eu vou ter que trazer ele para cá. Eu vou fazer o quê? Não, você não pode trazer uma criança para a empresa. Eu falei, olha, então, eu não venho. Eu estou indo na ouvidoria, abrir uma queixa contra você e eu vou pedir demissão da empresa. A empresa ainda tentou com que eu não saísse, mas, enfim, não dava para mim. Mas eu tive condições de pedir demissão. Eu trabalhava em outros lugares. Meu marido tinha emprego. Graças a Deus tem emprego. Eu tive condições de sair de lá. E dali eu comecei a entender a importância de lutar pelos lugares, de lutar pelos meus direitos e lutar pelos direitos das mulheres. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida. Foi quando eu aceitei a direção do HPM, que eu tinha negado quando veio o primeiro convite. E aí eu entendi que eu não podia me calar e que eu precisava ocupar outros lugares e lutar por essas mulheres que não têm as condições que a gente tem. Então a gente precisa se colocar no lugar da outra, a gente precisa sentir a dor da outra. E às vezes quando a gente vive essas questões, a gente vira uma chavinha onde nos dá mais coragem, a gente entende o poder da voz, a gente entende que a gente não pode se calar, que a gente precisa lutar pelos direitos, que a gente precisa ocupar esses lugares de representatividade, que ainda é muito pequeno para a mulher, que a gente ainda enfrenta muito machismo estrutural, que não é fácil chegar nos lugares que a gente ocupa, a gente enfrenta desafios diariamente. Sim. Esse próprio posicionamento dele fala muito disso, né? Desse machismo estrutural. Porque eu consigo ouvir um discurso aí. Eu já atendi pessoas... É bem difícil você atender pessoas que estão em um lugar onde você vai muito contra as suas ideologias. Eu atendi um paciente extremamente machista. E ele falava isso. Ele era um chefe, né? E ele só recrutava homens. E um dia ele trouxe esse discurso de que ele só recrutava homens porque as mulheres, elas tinham filhos e elas tinham que parar para os filhos que estavam doentes, né? E aí, quando você fala desse discurso dele, é quase isso. Então, volta pro fogão. Seu lugar não é aqui. Você tem que cuidar do teu filho, então o que você está fazendo aqui? É muito difícil, não é fácil, mas que bom que hoje a gente tem a oportunidade de lutar, de falar e de não se calar e de lutar por outras mulheres. Mas é uma realidade que dói muito na gente, né? A gente sente a dor da outra, né? Então, isso é muito difícil. E aí você chega na carreira política e hoje você tem que lidar com ainda mais desafios, né? Em outro nível, porque a sua vida é mais exposta, a sua família também. O preconceito, que eu acredito que você tem que enfrentar também como mulher, né? Como uma das poucas. Eu estava lendo uma pesquisa que o Rafa mandou, que 42% das câmaras no Brasil tem uma ou nenhuma representante feminina, né, no legislativo. Mas depois do intervalo. A gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitalet, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unguer Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa.
Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Le Concret, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta e vamos lá. Falando sobre Ana vida soltou pública. uma polêmica que saiu correndo. Como que é essa exposição, né? Aí você chega ao cargo de vereadora. Peraí, vamos começar do início. Retomando. Como foi a campanha junto do seu filho, né? Como é? Porque campanha é muito intensa. Eu já trabalhei, né? Já fui coordenadora de uma campanha de candidato em Macaé, então eu sei. Meu Deus, é muita ralação. A gente não tem hora, né? Cargo político não tem hora pra trabalhar. Nem pra acordar, né? Que às vezes a gente é acordado com uma bomba no meio da madrugada. Campanha terrível. Como foi pra você? Como veio, né, essa oportunidade de se candidatar? E quais desafios que hoje você já enfrenta enquanto vereadora de Macaé? Te falar que até pouquíssimo tempo eu não imaginava viver o que eu vivo hoje. Como eu contei, eu fui secretária de alta e média complexidade, eu cuidava das 11 unidades de urgência aqui do município. A gente, com uma equipe muito técnica, fez um trabalho muito legal. A gente entregou muitas unidades importantes para Macaé, a gente conseguiu transformar muita coisa. E aí veio o convite, né? Enxergaram ali um mosquitinho político em mim, enxergando também o potencial de ter uma mulher, né, que a gente precisa, e veio o convite. Eu te confesso que no início eu não achei que era algo para mim, e aí fui muito resistente até entender a importância de ter mais mulheres na política e o quanto eu precisava lutar por esse lugar, né? E aí eu aceitei o desafio. Campanha eleitoral, como você sabe, é muito difícil, é muito desafiadora, por vários motivos. Acaba que hoje na rede social a gente enfrenta fake news, exposição, machismo estrutural, descredibilidade feminina. A gente precisa comprovar a todo segundo a nossa capacidade técnica para a gente ocupar qualquer lugar que a gente quiser, tá? Então é muito difícil, sendo mãe, sendo esposa, tendo que lidar com essa exposição da minha família, do meu filho. Aí você sai de um anonimato por uma figura pública, né? Então, acaba que uma decisão minha vira uma escolha da família inteira. Então, eu precisei lidar com isso, né? Então, foi um momento muito difícil, mas como eu disse aqui, eu sempre tive o apoio da minha família. Meu esposo, meus pais, meu irmão, minha cunhada, todo mundo, assim, o time que sempre trabalhou comigo, vestiu a camisa. O meu filho sempre me incentivou muito. E vindo pra cá, Ana, eu lembrei de um episódio que aconteceu com o Heitor e o quanto a gente aprende com os nossos filhos, né? A gente acha que a gente ensina, mas é a gente que aprende. Teve um dia, no final da campanha, eu acredito que tenha sido a última caminhada que o Elbert fez com os candidatos. Ele fechou, assim, era tanta gente, uma multidão, que fechou o centro todo. Então, cada candidato foi com o seu grupo político e o Elbert com o grupo dele político. Então, assim, parou o centro da cidade. E eu lembro que teve um momento, assim, a campanha é muito cansativa, né? No final, eu já estava esgotada. Sim. Eu não aguentava mais um dia de campanha. Porque, assim, é muito difícil. Você não dorme, você não come, você é alvo de tudo o tempo todo. Toda hora que você abre o celular, você tá numa fake news diferente. Você vira tudo, menos o que você é, né? Então, você precisa ainda desconstruir tudo que ficam inventando a seu respeito, te descredibilizando, expondo sua família. Então, é muito difícil. Eu tava muito cansada naquele momento. Eu peguei Heitor no colo, porque tava muito cheio, muito cheio. E aí, eu lembro que o Elbert no palco, falando alguma coisa, e eu peguei o Heitor. E a atitude dele, gente, me emociona muito. E me deu uma força que vocês não imaginam. Eu lembro que ele no meu colo, ele olhou por cima a multidão. E ele olhou dentro do meu olho. Ele olhou de novo a multidão. Olhou pra mim. Falou, mamãe, você vai ganhar.
eu vi que ele viu aquele monte de candidato, aquele monte de gente e pensou assim, minha mãe é capaz, sabe? Eu preciso encorajar ela e dar força pra ela. Foi aquilo que eu senti naquele momento. Ele olhou pra mim, eu senti uma força, um acolhimento do meu filho tão grande, assim, de mãe, aguenta mais um pouquinho que vai dar certo, sabe? Sim. Eu olhei pra ele e falei, é por ele, agora eu vou até o final e vai dar certo. Então, foi muito forte o que eu vivi com ele ali. Então, ele participou de todas as caminhadas, de todas as adesivaço, corrida de não sei aonde. Então, ele ia em tudo. Ele vestiu rosa do Onda Rosa, ele cantava música, ele colava adesivo, ele queria arrumar confusão que ia votar não sei quem, não votava na mãe dele. E aí eu tinha que conversar com ele que não era assim, que todos, 17 podiam ganhar e que a gente tem que respeitar o candidato do outro. Então, eu sempre também tive esse diálogo com o Heitor, né? De explicar que a gente não pode brigar, que a gente não pode falar mal do outro candidato para a mãe dele se sobressair, que não é assim que a gente ganha, que a gente conquista as coisas. Então, eu precisei ensinar o Heitor também a viver nesse ambiente político, que é muito cruel para a família, para o filho, para todo mundo que está envolvido no processo eleitoral. Então, veio o dia da vitória, graças a Deus. Deu tudo certo. Então, eu aprendi com o Heitor essa força, né? Que é possível ser mãe, que é possível ocupar os espaços profissionais que a gente quiser, que é possível ser esposa, que é possível se cuidar, que é possível lutar pelos nossos direitos. E assim a gente vai todos os dias desconstruindo alguma coisa, se reinventando de alguma forma. E hoje sendo uma das 4 mulheres eleitas num marco que Macaé vive, né? Porque nos cenários passados era no máximo uma eleita. E hoje a gente vive uma realidade de 4 mulheres representando. É inédito, né? Isso. E eu ainda sou a procuradora da mulher da casa. Isso é muito importante, é muita representatividade. Então eu preciso representar, lutar por esse lugar de fala, lutar pelos direitos da mulher. Então a gente tem feito um trabalho muito direcionado, né? À primeira infância, aos idosos, às mulheres, à causa feminina, a essa desconstrução do machismo estrutural que a gente enfrenta todos os dias. Mas tem sido uma grande oportunidade, eu sou muito grata e a gente tem trabalhado muito porque a gente tem um propósito, uma missão muito grande de servir, de contribuir para uma cidade ainda melhor. Então, viver isso com a minha família, com o meu filho é muito importante. E diante de tudo isso, de todas essas funções e demandas, quem é a Maiara por trás de tudo isso? Difícil a gente se analisar, né? Pergunta de psicólogo isso, né? Poxa, Papo do chato. nada. Do nada puxou um divã aqui agora. Maiara é uma pessoa muito determinada. Eu sou muito amiga, sou muito parceira, eu sou muito time. Eu sou um timaço, assim. Eu não me enxergo sozinha. E não tem porquê, né? A gente... Pra que chegar sozinha em algum lugar? Né? Eu vou se todo mundo for comigo. Eu vou lutar pela causa de todo mundo, porque o objetivo é esse. Então, eu sou muito amiga, eu sou muito participativa. Eu sou exigente. Eu sou muito firme com o que eu acredito. Eu sou uma pessoa que não descansa enquanto eu não chego naquele objetivo traçado. Eu sou uma pessoa que planeja muito. Eu observo muito o cenário. Eu observo muito para falar. Então, eu acredito que isso também é uma qualidade. Eu sou uma pessoa, eu sou ser humano e isso precisa ser falado, porque na rede social hoje as pessoas invertem muito os nossos valores, né? E isso é muito cruel para quem tem uma vida exposta. Nós somos mulheres, nós somos mães, eu sou ser humano, eu sou uma mulher de 35 anos, eu gosto de sair com meu marido, eu gosto de rir, de brincar com os meus amigos, de brincar com o meu filho. Eu tenho uma vida normal, eu procuro ter uma vida normal dentro dessa rotina de trabalho, né? Então, é importante a gente falar que nós somos seres humanos. Sim. Hoje em dia, parece que a gente vira um ET, né? E hoje, quando a gente decide ter uma rede social aberta, a gente traz pra gente um peso muito grande dessa vida exposta. E isso é muito sério,
porque eu preciso ter um cuidado muito maior com a rotina do meu filho, com essa exposição. A gente tem visto aí, nas últimas semanas, tudo que tem acontecido da exposição da adultização, né? Tudo que tem sido falado. Qual a sua opinião sobre isso? Que é real, isso está acontecendo e a gente precisa criar políticas públicas, municipais, federais, de proteção para as nossas crianças. E a gente já tem trabalhado isso na Câmara Municipal. Outra fala importante, Ana, é que existem sim ações municipais para isso, né? Algumas pessoas ficam tentando falar que não, por que ela está falando disso? Ela quer criar marketing, ela quer aparecer, ela quer... Não, eu estou usando o meu lugar de fala. Eu preciso falar. Não só como vereadora. Eu não sou só uma vereadora. Eu também sou vereadora. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mãe. Então eu penso na realidade do meu filho, dos amigos do meu filho, dos filhos de vocês. Então, sim, a gente tem que se posicionar enquanto uma pessoa política, mas enquanto uma pessoa, né? Então, a gente tem como lutar pelos direitos dos nossos filhos, pela proteção das nossas crianças, não só estando na Câmara Legislativa, mas nas nossas ações diárias, no cuidado, supervisionando nossos filhos, organizando a rotina das nossas crianças, pensando como é o acesso dele à internet. Então, assim, não são só ações lá dentro da Câmara, dentro de um plenário, mas são ações do dia a dia, né? E como lidar com essa tamanha exposição e enfrentamento do machismo, haters, julgamento, fake news? Se você ficar à vontade, tá? Pode contar pra gente, né? Algum caso mais desafiador que você passou assim que você assumiu a Câmara, porque a mulher, ela já é muito... Ela é visada, infelizmente, né, pela sociedade, principalmente numa Câmara de Vereadores onde a maioria são homens. E é um ambiente muito masculino, hostil, né? Também, né, em alguns momentos. Dentro daquele estudo que o Rafa mandou, tinha um caso de uma vereadora que, não sei se foi Manaus, Rondônia, não sei, mas que ela teve o microfone desligado, né, no meio de um embate político, né, dentro da sessão, coisa que não fazem com um homem, né? Como que foi enfrentar isso? Eu nunca vivi essa realidade. Aqui em Macaé, os vereadores, eles entendem a importância de termos vereadores ocupando esses lugares que a gente ocupa hoje, né? Então, a gente tem esse diálogo muito transparente. Mas é claro que algumas ações fazem a gente repensar e ter que falar um pouco mais firme, se posicionar um pouco mais. Isso acontece. Mas a gente se posiciona, né? Acaba que com a maturidade a gente lida muito melhor com os haters, com as críticas. Existem críticas, a gente estava falando até no início, que são construtivas e eu apego o que cabe e eu aprendo com aquilo, porque ninguém nasce sabendo tudo, ninguém chega em nenhum lugar sabendo tudo, a gente aprende diariamente, todo mundo acerta, todo mundo erra e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Somos seres humanos. Mas algumas outras críticas, Ana e Lara, eu confesso pra vocês que eu fico rindo, porque é muita coisa sem pé nem cabeça, sabe? As pessoas estão vivendo uma realidade tão absurda por trás da rede social que se a gente parar pra dar importância pra tudo que eles falam, a gente não sai nem de casa. Então, eu lido muito bem com algumas críticas, na verdade, eu ignoro, porque não soma na minha vida, então eu ignoro, sabe? Eu protejo meu filho, né, de muita coisa, porque ele é uma criança e muita coisa ele não precisa saber ou ele não tem que estar exposto. E o que é uma crítica ou uma ameaça ou quando parte para algo sério, eu procuro as vias que eu preciso procurar de proteção, como delegacia, como eu já estive. Já aconteceu. Como eu precisei abrir um boletim de ocorrência, processos com meus advogados. Então, a gente analisa o perfil desse hater pra gente entender qual é a via que a gente precisa entrar. Mas, na maioria dos casos, são críticas tão infundadas que é melhor deixar pra lá, porque as pessoas não merecem nem essa atenção, né? Você falou que a política, ela apareceu na sua vida, né? Não foi um plano, um sonho de criança. Não. E aí, quando eu te pergunto quem que você é para além de todas essas funções, você percebe que você, por tudo que você precisou lidar na política, né?
tanta necessidade de posicionamento. Você endureceu na vida pessoal? Em algum momento? Na verdade, eu sempre fui médica de urgência e emergência. E trabalhar sob pressão me tornou uma pessoa muito rápida e prática nas minhas decisões. Então, isso eu atribuo muito à medicina. Claro que algumas decisões, algumas situações que eu vivi enquanto gestora e na política me tornaram uma pessoa um pouco mais dura ou firme em algumas ações. Mas não só a política, não. A política me trouxe um olhar muito diferente da vida. Eu me coloco muito no lugar do outro. Eu me coloco muito na dor do outro. E eu entendo que a política me trouxe ainda mais o senso de humanidade. Ela mudou muito o meu olhar, assim. A política, ela me trouxe um olhar muito humano das coisas, né? Eu precisei começar a olhar ainda mais para o coletivo. E isso mudou as ações com os meus amigos, com a minha casa, com a minha rotina, porque eu priorizo todo agora. Então, não me endureceu. A política mudou completamente a minha vida. Para melhor. E aí, diante de tantas funções, igual você fala, né? Que hoje você ainda consegue olhar mais pro todo, como médica, né? Então já tinha essa energia do cuidado. Como que fica, Maiara, o autocuidado? Como que você faz para conciliar o seu autocuidado, né? Atividade física a gente sabe que você faz. Mas como que é isso? Uma ida a um salão, uma massagem. Como que você consegue conciliar o seu momento só seu, né? Te falar a verdade, eu não tenho. É muito difícil, mas pela falta de tempo, né? A rotina tem sido muito pesada. Então, essa semana, por exemplo, eu fiz unha, sabe? Com uma pessoa despachando comigo. Mas eu precisei fazer unha. Salão, eu não lembro a última vez que eu fui. Inclusive, a raiz está imensa. Eu preciso pintar. Mas atividade física é algo que eu priorizo porque me ajuda muito com a minha saúde mental. É o meu momento ali onde eu consigo, sabe, respirar, olhar para mim, gastar minhas energias, minhas raivas. Então fica tudo ali no crossfit, no box, pulando aquelas caixotes. Mas eu confesso que eu preciso reorganizar e priorizar esses momentos para mim enquanto mulher, sabe? Esse cuidado de mulher. Então, ainda estou com essa deficiência que eu preciso melhorar. Então, Mai, vou aproveitar que você entrou nesse assunto para a gente falar do nosso patrocinador, o Pedro Lamônica, que é um salão de beleza, inclusive especializado em loiras, tá bom? Aproveita! É muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque a gente se colocar em primeiro lugar, eu acho que é uma utopia, se a gente for analisar profundamente. Porque é lógico que o filho vai vir primeiro, as necessidades do filho vai vir primeiro. Só que é importante a gente se encontrar na lista, né? Então, assim, eu nem sempre vou estar em primeiro lugar. Na maioria das vezes não vou estar. O meu filho vai estar, os meus compromissos vai estar, o meu casamento vai estar. Mas é importante que em algum momento da minha lista, eu também esteja, né? O meu momento também esteja. Então, se você está aí ouvindo a gente, saibam que vocês têm cupom de desconto, tá? Com o Salão Pedro Lamônica, é muito importante. Nem sempre eu consigo ir, mas quando eu vou, gente, eu saio de lá revigorada, sabe? Empoderada. A mulher de cabelo hidratado não quer guerra com ninguém. Vocês repararam meu corte de cabelo novo? Então, fiz semana passada. E lá ainda tem manicure, né? Então você sai de cabelo feito, unha feita. Tudo, meu amor. Eu falo muito de seus 2%, né? Isso que a Ana falou. Você é o topo da lista, amor. Gente, esquece. Vou marcar minha terapia. Já faz. Olha isso, puxa o divã de novo. Os 2%. Então, é ser intencional naqueles 2%, né? É o caber na agenda. Então, às vezes não vai dar pra gente caber da forma ideal, mas às vezes é ali. Você falou da atividade física. Não, isso daqui eu vou de propósito, com propósito, porque é facinho a gente se deixar, né? É, muito fácil. É e facinho. vai, né? E vai na rotina. Sim. E a gente vai deixando de lado, porque tem tantas prioridades Pois é. que a gente realmente vai esquecendo do que também é prioridade. Burnout está muito em alta hoje, né? Burnout é quando a mente vai entrando em colapso e vai realmente trazendo vários prejuízos. E pode ser no corpo, pode ser na mente. Já vi pessoas que pararam de andar por sintoma de burnout, temporariamente. E como
é comum a gente ver pessoas adoecidas com burnout vivendo o seu propósito de vida. Porque é muito difícil a gente frear aquilo que a gente ama fazer. Aquilo que a gente ama a causa. Né? Então, quando eu falo desses 1%, 2%, seja lá a porcentagem possível. E isso fala muito sobre aqui e agora, mas pensando em médio e longo prazo também. E cada vez mais jovens, né? Sim. A população está adoecendo. Sim. Assim, o papo tá maravilhoso, tá? A gente tá caminhando pro nosso último quadro. Mas antes, eu vou pedir pra você olhar pra essa câmera aqui e deixar um recado, né, pras mães que querem também se posicionar, se encontrar, se realizar no mercado de trabalho, nas suas funções profissionais, mas tem medo de não dar conta, medo do julgamento. Um recado pra elas. Importante a gente saber que a gente nunca vai dar conta de tudo. A culpa a gente sempre vai carregar, mas que a gente é muito importante nessa rotina. A gente precisa se priorizar. A nossa vida profissional é muito importante, não só pra gente, não é o egoísmo. É importante para a criação dos nossos filhos. E a gente ter esse diálogo com as nossas crianças, falar da importância da nossa vida profissional, vai deixar a gente cada vez mais empoderadas e a gente vai conseguir empoderar eles. Maravilhosa. E agora vamos chamar o nosso próximo comercial e a gente já volta com o quadro Engaja Não Engaja. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lé com Creme, Agilizei, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Há mais de 25 anos no segmento da beleza, o salão Pedro Lamônica transforma cabelos e autoestima, com especialidade em mechas, alisamento e tratamento contra queda. Um espaço acolhedor, pensado para mulheres que querem se cuidar por dentro e por fora. Quer viver essa experiência? Siga Pedro Lamônica no Instagram e agende seu horário. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Engaja ou Não Engaja. E aí, Mayara, o que engaja pra você? O que engaja é o autocuidado, engaja. É algo que a gente precisa priorizar. E o que não engaja? Desrespeito. Intolerável, né? Então, é algo que eu luto contra todos os dias da minha vida. É algo que me motiva a estar onde eu estou. É lutar contra o desrespeito. Perfeito. Foi um prazer te ter aqui. Foi um prazer te conhecer. Amei. Adorei, Maravilhosa. obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho da minha vida, da trajetória, do papel, né? Tão importante que hoje a gente ocupa representando as mulheres. Eu sou muito grata a essa oportunidade. Eu luto muito por esse lugar de fala, porque a gente precisa ocupar cada vez mais esses lugares. A gente precisa empoderar cada vez mais mulheres, incentivar as mulheres a ocuparem seus lugares, onde quer que elas estejam, o que elas quiserem fazer, mesmo que sejam em casa. Não é menos do que qualquer outra. Ela não está exercendo menos do que eu. Né? Estando em casa, fazendo comida, cuidando do seu filho, da sua rotina, mas que ela ali, dentro de casa, seja uma mulher empoderada.
Maravilhosa. É isso que a gente prega e acredita aqui no Mãe Pode. É o poder de escolher, né? Sim. Poder de escolher. Amamos te ouvir. E pra você que também amou, que eu tenho certeza, gente, impossível não amar, né? Esse papo foi maravilhoso. Curte, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Lé Concré, Agilize Imobiliária, Aerocópias, Pedro Lamônica, Longevitale, Estúdio JA, Junger Contabilidade, Rei do Eletrônico, Clínica Pélvica, Facilitoy, Glow Up Fit, Amor em Fotos, Naisa Cardoso Beauty, Brenda Almeida, Afeto Sexy Shop Monteiro Designer e, por último, mas não menos importante, Aroma de Papel. Muita gratidão por confiarem no nosso projeto.